Defesa da Fé. Pastor Antônio Fonseca. Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais uma aula de reforço. Gente, chega de moleza, vamos trabalhar um pouquinho agora? Então vamos entrar na matéria de hoje. A nossa matéria é História dos Hebreus. E o título, vou pedir para pôr na tela. Primeiro capítulo, Período Antediluviano. Esse é o nome da matéria. Então, o que significa período antediluviano? Quando nós pegamos a Bíblia, então você que não tem ainda familiaridade com a palavra de Deus, começou agora a fé cristã, está estudando agora, gostou, está aprendendo. Então, o primeiro livro da Bíblia, o nome dele é Gênesis, tá bom? Primeiro livro, você já vai decorando, anotando num papel, Gênesis. E significa início, começo. Até no hebraico começa o primeiro versículo com no princípio, é o nome do livro. No princípio, no hebraico, Bereshit, então é no princípio, Bara Elohim, Elohim, no princípio criou Deus, no hebraico, tá bom? Então, esse nome, esse no princípio, começam todas as coisas. Então, quando eu leio do capítulo 1 da Bíblia até o capítulo 6, porque no 7 já tem o dilúvio. Então, eu chamo o período antediluviano. Então, na história dos Hebreus, nós vamos estudar os períodos. Assim como na história da igreja nós vamos estudar períodos, na história dos Hebreus, mesma coisa. História dos Hebreus significa história do povo judeu ou história bíblica. Então, o primeiro período que o aluno estuda, ele começa com a criação e vai até o capítulo 6, porque no 7 já começa o dilúvio. Aí já é um outro período. Então, o período antediluviano, ou tudo que aconteceu antes do dilúvio, estão nos 6 primeiros capítulos da Bíblia. Olha que facinho. Então, de repente, você nunca leu a Bíblia. Olha, eu quero estudar um período. Estuda o período antediluviano, os 6 capítulos da Bíblia, tá bom? Então, primeiro fala da criação. Então, vou pedir para pôr na tela aí o primeiro versículo, que eu acho que todo mundo decora esse versículo. Não tem como não decorar. Gênesis 1 em 1. Olha aí na tela, vou pedir para a nossa editora colocar o slide. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E depois Deus vem fazendo as coisas, separação da água, separação da terra, os astros, a criação do vegetal, a criação dos animais, enfim, e por último a criação do homem. Né? Nós somos criados por Deus, somos criaturas a princípio. Não é nem a criação. Poxa vida, mas como não? Não. O mais importante do texto não é as coisas que Deus está fazendo na criação. Não. O mais importante para nós que estudamos teologia é o seguinte, é entender que existe um Deus e por ele foram feitas todas as coisas. Essa é a essência do texto. Existe um Deus e por ele foram feitas todas as coisas. Mais de 34 vezes pelo menos vai aparecer Deus fazendo. Se você contar, Deus fez e o que era bom, Deus fez, 34 vezes pelo menos. Então, o que o texto está mostrando? Que existe um ser superior, um ser que fez todas as coisas, um todo-poderoso, um único ser, que é o nosso Deus, tá bom? E isto vai responder a erros. A erros, por exemplo, que nós aprendemos na aula de teologia, do materialismo. O materialismo que fica falando, não existe Deus, não existe nada, morreu, acabou, já era, não tem nada a ver. Então, já joga por terra a ideia materialista. Tá vendo que importante que é isso da Bíblia? Fala, descarta, joga por terra o materialismo. Uma outra ideia é o panteísmo, que nós já aprendemos também. O que é o panteísmo? O panteísmo ensina que Deus é tudo e tudo é Deus. Ele não faz separação entre a criação e a criatura, ele mistura tudo. Não faz assim, né? Como dizia meu amigo, não faz assim, gente boa. A Bíblia já mostra no começo, existe um Deus e por ele foram feitas todas as coisas. Então uma coisa é criação, outra coisa é o Criador, tá certo?
Então, uma coisa é o que Deus criou. Não mistura, né, o panteísmo mistura tudo, tá certo? Mas o que mais nós vamos aprender? Olha aí na sua tela, o dualismo eu já ensinei. O que é o dualismo? Existem duas forças, né? O bem e o mal, uma depende da outra. É filosofia asiática, chinesa, que trabalha com o dualismo. Não. De novo eu repito, existe um Deus e por ele foram feitas todas as coisas. Também é jogar por terra o ateísmo. O que é o ateísmo? Aqueles que negam a existência de Deus. Mas como é que vai negar a existência de Deus? O texto é claro. O texto é claro. Existe um Deus e por ele foram feitas todas as coisas. Então também joga por terra o ateísmo. Mas só isso? Não, não. Tem um problema com a ciência aí também. A ciência, né? Então fica aí a Bíblia versus ciência. Essa gente querendo fazer essa disputa entre Bíblia e ciência. Então, a primeira coisa que eu gosto de ensinar, que eu também aprendi um dia, é que esse livro aqui, esse livro, a Bíblia Sagrada, esse livro não é um livro de ciência. Aprenda isso aí. Esse livro não é um livro de ciência. Esse é um livro de religião. Esse livro é para cuidar da nossa vida espiritual. Você sabia disso? É para cuidar. Não tem nenhum livro no mundo que resolve o problema da queda do homem. Sabia disso? Não tem nenhum livro no mundo que resolve o nosso problema. A pergunta é o seguinte: onde passarás a eternidade? Essa é a pergunta que eu faço para você que está me assistindo. Onde passarás a eternidade? O único livro que traz a resposta absoluta, correta, exata, é esse livro aqui, a Palavra de Deus, tá bom? Então o propósito de Deus, quando nos dá a sua palavra, é tratar da nossa redenção, Agora, fala também de questões materiais, até fala, mas não é o principal, tá bom? Gente, deixa eu chamar o intervalo, não sai daí não, tem muita aula ainda hoje. Vamos trabalhar mais um pouquinho? Chega de moleza, é hora de aprender e aprender a palavra de Deus. Nós estamos estudando a história dos hebreus. Lembrando que tudo que eu ensino aqui, eu sempre faço questão de ressaltar. Ah, mas não deu tempo de eu copiar. Não, veja bem, tudo que eu ensino aqui e muito mais, e com riqueza de detalhes você encontra nos módulos. Você liga para a gente e pede o material didático, porque aqui que é o X da questão. Porque se você não tem esse material, como é que você vai desenvolver as atividades? Como é que eu vou saber quem é você? Como é que você vai receber o seu diploma aí na sua casa? Então precisa pedir. Mas o que é módulo? Módulo é livro. Cada livro desse aqui tem 4 matérias, tem exercícios, tudo explicadinho como é que faz. Tá? Depois eu ensino melhor como é que faz. Mas não fica triste se você não está conseguindo copiar tudo. E se quiser também, tem os DVDs. Esses 4 eu dou de presente. Para que serve o DVD? Qual é o objetivo dos DVDs? É reforço. Você põe aí, né? Todo mundo tem aparelho DVD em casa ou no computador, você vai assistir essa aula que vai te ensinar mais ainda. É um curso, por isso que chama curso à distância, para estudar em casa, tá bom? Muito bem. Agora tem um assunto muito delicado. Eu estava falando que a Bíblia não é um livro de ciência, mas ela fala, o que ela fala você pode confiar, tá bom? Agora existe a chamada falsa ciência, porque nós não somos contra a ciência, não, a ciência é uma bênção. Por exemplo, olha só, como que pode, eu estou aqui, eu estou em São Paulo e o Brasil inteiro está me assistindo, até no exterior, acessando a internet e assiste em qualquer ponto do mundo. Então eu estou aqui e você está aprendendo aí na sua casa, no conforto do seu lar. Olha que coisa maravilhosa. Que instrumento é esse? É a ciência. Né? Pessoas que estão aqui com esses equipamentos são profissionais, conhecem essa ciência da filmagem, do ângulo, enfim, sabem fazer a coisa bem feita. Por isso que chega nessa qualidade na sua casa. Mas quem que faz tudo? A ciência. É a ciência, tá certo? Então, a ciência é uma bênção, mas existe a chamada falsa ciência. Uma delas que eu vou falar aqui
é a teoria da evolução. A teoria da evolução, ou darwinista, que foi desenvolvida por Charles Darwin, é uma falsa ciência. Por quê? Porque ela diz que o homem, o ser humano, o homem, ele é produto, foi feito por Deus, ele é produto da evolução. Agora, na verdade, até a palavra teoria está errada. Está errada. Se formos estudar com profundidade, como que a ciência faz para provar uma coisa? Quais são os instrumentos que a ciência utiliza para provar uma coisa? Primeiro, hipótese. A primeira coisa que a ciência lança a mão, quando começa a estudar, é uma hipótese. Você viu esse negócio do Zika vírus, que está aí, maior febre agora, que luta que nós estamos passando, que triste. Mas a ciência, ela ainda não, ela tá pesquisando para ver, não, mas é isso mesmo. Ainda que já tenha muitos casos, mas um cientista não pode falar exatamente o que está acontecendo. Porque a ciência, ela lança a mão de 3 condições. Primeiro, a hipótese. O que é hipótese? É uma opinião aprimorada. É o famoso eu acho. Não tem gente que fala, ó, eu acho. O camarada não, mas ele acha. Né? Tem gente que se acha. Então, o achômetro. Então, uma hipótese. Uma hipótese. A teoria da evolução é uma hipótese. E o que é uma teoria? Depois que deixou, que essa hipótese parou, passou por um monte de pesquisas e continua ainda firmona, é aquilo mesmo, então passa a ser uma teoria. Olha que interessante que a ciência faz. Então, da hipótese, que é uma opinião aprimorada, passa para uma teoria. Agora, quando essa teoria é testada de tudo, quando chegou, você não tem como, testou em tudo quanto é lugar, todo lugar do mundo, mediu, aferiu, é isso mesmo? Então vira lei. Olha que legal. Já viu falar da lei da gravidade? Que a Terra atrai tudo, não é verdade? Lei da gravidade, de Isaac Newton, que trabalhou nessa lei. Ele começou com uma hipótese, né? Uma hipótese, depois ele foi para uma teoria, agora é lei. Ninguém duvida mais disso aí, a lei da gravidade. Agora, a evolução não tem prova nenhuma, é uma teoria, é uma teoria. Na verdade, não é nem teoria, é uma hipótese, é uma opinião aprimorada. Assim, como você veja, o criacionismo, nós somos criacionistas. O que é ser criacionista? Nós não somos darwinista, evolucionista, nós somos criacionista. Nós cremos que Deus fez todas as coisas. Nós cremos. E interessante que a ciência quer questionar o livro de Gênesis, mas nunca falou um erro do livro de Gênesis. Sabia disso? Nós achamos que o livro de Gênesis tem esse problema, mas nunca provou nada que está errado. Nunca falou, conseguiu provar nada. Então, essa teoria da evolução, na Bíblia, é chamada de falsamente, né? A falsa ciência. Mas Romanos tem uma resposta para isso. A carta que Paulo escrevesse, olha que Paulo era doutor na lei. Paulo escreve uma carta aos irmãos que estavam em Roma, no capítulo 1, 22, vou pedir para a nossa editora colocar na tela, que diz assim, olha, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Olha aí na sua tela. Por quê? Porque estão dizendo, negando a existência de Deus. Negando a existência de Deus, para tentar defender uma teoria. Tá? Agora, eu vou pedir para que a nossa editora coloque na tela o ponto que nós vamos trabalhar, que é o surgimento do homem. Está em Gênesis capítulo 2, de 18 a 25. Olha aí no seu slide. O surgimento do homem. Gênesis 2, 18 a 25. Muito bem. Então, o que acontece? Nós temos no livro de Gênesis, nós temos Deus falando como fez o homem. Então, nós sabemos que somos seres pessoais. Por que nós somos seres pessoais? Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E Deus é um ser pessoal. E o que precisa ter para ser um ser pessoal?
três elementos, três faculdades para ser um ser pessoal, para ser uma pessoa. Não precisa ter corpo para ser pessoa, porque Deus é uma pessoa e não tem corpo. O diabo é uma pessoa e não tem corpo, tá? Então, para ser um ser pessoal, nós precisamos de intelecto, intelecto, emoção e vontade. Com essas três faculdades, nós definimos uma pessoa. Por isso que o animal não é uma pessoa. O animal não tem intelecto, né? Então, para ser uma pessoa, nós precisamos de intelecto, emoção e vontade. Então, o Espírito Santo é uma pessoa? É. O Espírito Santo não tem corpo, mas é uma pessoa. Ele é o mestre da igreja, então ele tem intelecto. Ele se entristece, então ele tem emoção. E ele trabalha, vontade, só trabalha quem tem vontade. Não é ele que conduz a igreja? Então é uma pessoa. Deus é uma pessoa, lógico, Deus é espírito, mas é um ser pessoal. Deus não é inteligente, não criou todas as coisas? Deus não tem emoção? Você sabia que Deus fica irado? A paciência de Deus tem limite. Você sabia disso? Deus fica irado. E Deus não tem vontade? Claro, por que eu estou aqui respirando? Por que a senhora, por que o senhor, por que você está aí respirando? Porque Deus é vivo, Deus trabalha. Jesus falou, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Tá certo? Então, agora, além de um ser pessoal, eu tenho um corpo. Olha que interessante que é essa matéria, o surgimento do homem. Olha que interessante, né? Eu tenho um corpo. Agora, quando a gente morre, no sentido, morre que a gente fala, a pessoa está lá, é porque saiu do corpo, mas continua viva, tá certo? Então, na próxima aula, nós vamos provar, nós vamos mostrar biblicamente a existência de Adão e Eva, tá bom? Mas não sai daí não. Eu tenho mais um assunto para tratar com você, tá bom? Já estou voltando. Vamos trabalhar mais um pouquinho? Chega de moleza. Eu falei na próxima aula, não, no próximo bloco, né? Que esse é o terceiro bloco. Todo o nosso programa tem três partes, tá bom? E depois ainda tem as considerações finais, que eu faço sempre no final do programa. Muito bem. Então, nós estamos estudando o surgimento do homem, o período antediluviano. Período antediluviano quer dizer tudo que aconteceu antes do dilúvio. Porque o dilúvio é um marco do estudo da história. Imagina um dilúvio que destruiu toda a humanidade, só 8 pessoas se salvaram. Por isso que nós estudamos e chamamos período antediluviano. A história secular trabalha assim também, por período. Você veja, antes de Cristo é um período, depois de Cristo, outro período, tá vendo? E aqui também nós estudamos da mesma forma. Então, em casa, final de semana, fica de dever, vou dar o dever de casa para você, estudar o período antediluviano. Tem na locadora o filme Adão e Eva, interessante para assistir a criação do mundo, muito interessante, é com base bíblica, né? Pegar um filme também cheio de heresia não adianta, um filme que deturpa tudo, mas muito bem. Então nós vimos a questão do surgimento do homem, só que a teoria da evolução quer negar que o relato bíblico seja correto. Então veja bem, a Bíblia fala que Deus fez o homem, nos fez do pó da terra, nos fez do pó, e nós não somos pó? Aí que tá. A nossa estrutura material não é pó, nós somos substâncias químicas. Nós temos um tanto de oxigênio, um tanto de hidrogênio, um tanto de fósforo, um tanto de cálcio, um tanto de ferro. Existe a fórmula química do homem, já desmontaram. Olha, quanto de cálcio tem, quanto de ferro, de fósforo, quanto de cobre. Nós somos pó de realidade. E se duvida, é só ir no cemitério quando desenterram uma pessoa que ficou lá sepultada há 4, 5 anos, você vai ver que virou pó. Tá certo? Então disso não temos dúvida. Então nós somos feitos do pó da terra. Aí já está, a ciência nem discute isso daí, que nós somos pó, está todo mundo aí de acordo. Agora, só que tem um detalhe, o relato bíblico fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então nós somos imagem de Deus. E quais são essa característica, ou essas características que nós temos? Nós somos seres pessoais. Veja que interessante.
Deus também fez os animais. Os animais são feitos do pó da terra. Sabia disso? Claro, do pó da terra, vira pó quando morre. Só que não tem personalidade. O animal não tem personalidade. Logo, o animal morreu, acabou. Esses dias eu estava num debate no Rio de Janeiro, um debate sobre existem animais no céu? Esse era o tema do debate. No céu tem animal? Olha que discussão interessante. Vários teólogos ali discutindo. Aí eu mostrei o seguinte, falei, olha, porque a pessoa fez uma pergunta, eu tenho um cachorrinho de estimação que morreu, eu gostava muito daquele cachorrinho. Eu vou encontrar com aquele cachorrinho no céu? A moça fez essa pergunta e caiu para mim a resposta. Eu falei, não, esquece. Você não vai encontrar o seu cachorro no céu. Aliás, você não vai encontrar nada, nenhum desses animais, né? Nenhum desses animais, porque Deus deu, o animal tem uma outra função, porque tem um animal de abate, por exemplo, né, para nossa alimentação, enfim. Tem país que eu já vi, na China, por exemplo, dizem que eles comem cachorro, faz lá um ensopado, frita, enfim, para a gente é esquisito isso daí, né? Mas lá parece que eles comem inseto, já vi falar, cobra, né? Mas muito bem, então o animal morreu, acabou. A verdade é essa. O animal não é um ser pessoal, ele é uma criação de Deus, uma criatura de Deus, mas não é pessoal. Então morreu, acabou. Agora, tem animal no céu? Não sei. Pode ser que tenha. Não esses que estão aqui, esses vão morrer aqui. Lá tem, não sei, a Bíblia não fala nada, então fica aí uma interrogação. Agora, uma coisa eu sei, como estudante da palavra de Deus, e esses daqui da terra que nós vemos aqui, morreu, acabou. Agora, e o homem? Aí é que está a questão teológica. E o homem? Não, o homem não morre e acaba, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então nós continuamos vivendo, mesmo sem o corpo. Sabia disso? Só que para onde nós vamos depois que nós deixamos o corpo, não tem mais acesso aqui com a terra, como querem os espíritas. Os espíritas querem dizer que é o seguinte, a pessoa sai de um corpo e nasce no outro. Isso não tem base bíblica. Está vendo como que é importante o estudo da palavra de Deus? Mas olha a questão. Então a ciência, o problema é que a ciência quer negar Adão e Eva, o primeiro casal. Porque nós somos desse mesmo casal. Nós viemos, os nossos ancestrais, o primeiro dessa árvore genealógica, se você ficar vendo com o seu cálculo quem foi, olha que interessante. Mas a ciência não aceita isso. Mas olha só o que Mateus escreveu, né? Mateus registrando o que Jesus disse. Está em 19, verso 4. Olha só o que Jesus disse. Eu vou pedir para a nossa editora colocar na tela. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Está aí. Então Deus fez o primeiro casal. Jesus está falando aí de Adão e Eva, os nossos pais, os nossos ancestrais. Então ele fez o homem e fez a mulher. O homem não pode ser produto de evolução, como querem os darwinistas. Não tem como aceitar isso aí. Agora, olha o que Paulo escreve. Existe uma ferramenta na teologia chamada hermenêutica. O que é hermenêutica? É a arte de interpretar texto. E a hermenêutica também usa uma ferramenta chamada exegese, né? Olha que legal. Então veja esse texto. Vou pedir para a Angélica, a nossa editora, colocar na tela. Romanos 5:12. Olha lá. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Está vendo a teologia que Paulo está mostrando aqui? Foi Paulo que escreveu isso aqui. Vou ler de novo. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Olha, aí é que está. Se eu não aceitar a existência de Adão e Eva, essa hermenêutica fica falsa. Fica falsa. Então tem um homem
que pecou. E este pecado passou para a gente. Existe uma analogia, uma explicação, né? Uma tentativa de explicar isso aí, fazer uma comparação. É uma senhora que vai fazer um bolo, né? Imagina uma senhora querendo fazer um bolo. Aí ela tá untando, né? Fala untar, ou passando aquele óleo para não grudar na forma, e de repente ela derruba, escapa da mão dela a forma, e cai no chão e amassa. Faz um amassado na forma, que ela não consegue desamassar. Ficou amassado um pouquinho lá, não tem como voltar ao original. Ficou uma marca, um amassado. Então o que acontece? Todo bolo feito naquela forma vai sair com aquela deformação, com aquele amassado. Concorda comigo? De repente a senhora já tem até essa experiência aí na sua casa. Então, todo bolo que for feito na forma amassada vai sair com amassado, porque a forma está deformada. Até, né, a forma está com amassado, com defeitinho. Muito bem. O que isso tem a ver aqui com o nosso curso? Então, o primeiro casal pecou. Entrou o pecado. O pecado entrou no homem. O homem não tinha pecado, o homem era inocente. O homem era inocente. Mas ele caiu, pecou, né? Que é a culpa herdada. Logo, olha o amassado, ele errou, a forma teve um defeito, né? O primeiro, que é a forma de todos os homens, o primeiro, está com defeito. Logo, todos os que saíram daquela forma, saíram com defeito. Olha que coisa maravilhosa, que profundidade. E como consertar? Aí Paulo explica. Assim como pelo primeiro Adão, o pecado entrou, pelo segundo Adão, que é Cristo, o pecado sai, porque Cristo é uma forma sem defeito. Olha que maravilha que é esse ensino. Não tem defeito. Então, quando você entra na forma sem defeito, você fica perfeito de novo. Ele vai te deixar perfeito. Então, por isso que Jesus Cristo é o único. O primeiro Adão com defeito. O segundo, Jesus é comparado como o segundo Adão, sem defeito. Está vendo que coisa maravilhosa? Então é isso. Então não aceitamos a teoria da evolução, o darwinismo. Nós somos criacionistas, tá?